Obrigado, senhor presidente, Major Meca. Volto aqui a essa tribuna para comentar, vou pedir para o Machado colocar aqui no nosso telão, essa postagem da famosa chefe de cozinha, Paola Carrossela, que participou do Masterchef. Olha lá, veja só. Você quer um bife de desmatamento em crosta de trabalho escravo, com redução de agrotóxicos e purê de soja transgênica, ou vai de peixe de morte lenta ao óleo negro, com escamas de garrafa PET e espuma de fertilizante? Aí, essa é a chefe Paola Carrossela. Eu queria que, ministro Barros Munhoz, que o senhor fosse ao restaurante dela e conseguisse fazer uma refeição por menos de R$150 por pessoa. Se o senhor conseguiu, o senhor me conta. Aí o senhor vai lá no restaurante dela e o senhor vai ver. Então, esse pessoal aí faz esse tipo de postagem para o seu público cativo, e aí ela não sabe que no Brasil, na região sudeste, nós temos 20% de reserva legal, no Cerrado 35%, e na Amazônia 80% de reserva legal. Também não sabe que os mesmos defensivos agrícolas que na Europa são chamados, principalmente na França, onde é o poço do ambientalismo, são chamados de fitofármacos. Lá eles não chamam agrotóxicos, nem defensivos agrícolas, chamam fitofármacos. São os mesmos princípios ativos, Coronel Telhada, que utilizamos aqui no Brasil. São plataformas químicas mundiais. Então, assim como o senhor compra um veículo da marca Ford, GM, Fiat aqui no Brasil, você vai encontrar ele na Europa, nos Estados Unidos, e a mesma coisa acontece com os defensivos agrícolas, como bem sabe o ministro Barros Munhoz. Volta ali só um pouquinho para mim, Machado. E aí, vamos continuar. Peixe de morte lenta ao óleo negro. Esse pode ser verdade, porque quem soltou o óleo no mar foi a Venezuela, o navio fantasma venezuelano que soltou o óleo negro, aquele petróleo que só tem na Venezuela, que é um petróleo grosso, quase que uma borracha. E espuma de fertilizante. Olha, eu estou na lavoura desde 3 anos de idade, eu nunca vi fertilizante fazer espuma, ministro Barros Munhoz. O senhor já viu uma fórmula de NPK fazer espuma? Eu nunca vi também. Então, aí é interessante ver os comentários lá. Ó. Presta atenção, vai deixar queimar o óleo. Foco, fia, foco. Aí depois que você vai ver os comentários, você vê que é meia dúzia de boboca igual a ela, que falou, que fez comentário positivo. A maioria dizendo justamente o contrário. Eu queria, inclusive, saber, infelizmente a gente não pode mandar requerimento de informações para estabelecimentos privados, eu queria saber de quem que ela compra a carne para o restaurante dela, de quem que ela compra açúcar, de quem que ela compra arroz, de quem que ela compra, enfim, farinha de trigo. Eu queria saber de quem. Se não é do agronegócio, eu não sei de quem que é. Não sei. Quem que planta trigo em canteiro? Quem que planta arroz em canteiro? No Japão, planta arroz em qualquer canteirinho, né? Mas item de segurança nacional. Quem é que planta cana em canteiro? Eu aposto que as carnes dela devem vir, que ela é uruguaia, se não me engano, argentina, deve vir de renomadíssimos frigoríficos argentinos ou uruguaios, e também dessas boutiques de carne famosíssimas. O arroz só pode vir de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e dos grandes produtores de arroz, dos estados grandes produtores de arroz do Brasil, ou, no máximo, da terra dela, da Argentina, que também tem belíssimas plantações de arroz. Então, esse pessoal fica fazendo esse tipo de discurso ridículo, atacando justamente o setor da economia, Major Meca, que contribui para o crescimento da economia brasileira e por várias vezes salvou a balança comercial brasileira, como bem sabe o ministro Barros Munhoz, que foi ministro na década de 90, e de lá para cá, só a agropecuária foi
um setor que só veio num crescendo. Ele teve percalços, mas se você pegar a linha temporal dele, ele vem num crescendo absoluto. Aí eu recomendo a todos que leiam esse livro, Coronel Telhado, do senhor, que é um bom historiador. Está aqui, ó, Psicose Ambientalista. Psicose Ambientalista, do Dom Bertrand de Orleans e Bragança. É excelente livro, é uma compilação de diversos temas e artigos científicos. E aqui eu vou citar aqui rapidinho, para não dizer que eu estou sendo americanófilo. Tem aqui um estudo do professor Andrei Kapista, da Universidade de Moscou. Então, o senhor professor Andrei Kapista, que deve ter na faixa aí de uns 80 anos, ele foi formado na Universidade de Moscou, deputado Barros Munhoz, quando ainda era o regime soviético. Então, não dá nem para dizer que ele tem um conteúdo ideológico. Aqui, os teorizadores do protocolo de Kyoto puseram o carro na frente dos bois. O aquecimento global é que eleva os níveis de CO2 na atmosfera, e não o contrário. O aquecimento global, da forma que ele é explicado para a população, é uma mentira absoluta. O que esquenta o planeta Terra são as revoluções e as tempestades solares. Não tem nada a ver com emissão de CO2, é o contrário. Quando aquece é que você tem mais CO2. Andando um pouquinho mais adiante, Dr. Habib Abdussamov, do Observatório de São Petersburgo, de novo, os alarmistas do aquecimento global confundiram causa e efeito. Na medida em que radiação solar aquece a Terra, CO2 é liberado na atmosfera pelos oceanos do mundo. Aí depois, só para arrematar aqui, nós temos o Patrick Moore, fundador do Greenpeace, que depois saiu de tanta mentira que esse Greenpeace conta, como fez agora, recentemente, o ministro Ricardo Salles expôs a cara de pau desse grupo Greenpeace, que gosta muito de tomar dinheiro dos outros nas grandes cidades, para depois, Coronel Telhado, sustentar boa parte do crime organizado, consumindo umas ervas aí que o senhor conhece muito bem. Então, diz aqui o Patrick Moore, a outra razão pela qual o extremismo ambiental surgiu foi o fracasso do comunismo mundial. O muro caiu, um monte de pacifistas e ativistas políticos migrou para o movimento ambientalista, trazendo seu neomarxismo consigo. Quem disse isso foi Patrick Moore, cofundador do Greenpeace na década de 70. Esta é a realidade dos fatos. Nós temos 7,4 bilhões de pessoas no mundo, deputado Conte Lopes, para alimentar, para vestir, para residir, para se medicar, e tudo vem do agronegócio. Da hora que a pessoa abre o olho até a hora que ela vai dormir, encosta a cabeça no seu travesseiro feito com algodão do agronegócio. Lava o seu cabelo com shampoo que vem do agronegócio. Atende o celular, essa tela aqui é de goma resina do agronegócio. Limpa a sua criança, faz a higiene pessoal da criança com cotonete e algodão do agronegócio. Essa madeira que está aqui fazendo essas mesas é de reflorestamento do agronegócio. Você toma o seu cafezinho de manhã por causa do agronegócio. Você come o seu pão de manhã por causa do agronegócio. Você coloca manteiga no seu pão de manhã por causa do agronegócio e não por causa de gente metida, a entendedora de natureza, como essa imbecil dessa Paola Carrossela, que eu vou fazer questão que essa casa faça uma manifestação de repúdio às palavras dessa chefe, que se utiliza da sua exposição midiática para atacar justamente o setor que dá toda a materialidade, todo o insumo para ela poder trabalhar e depois vender refeições a R$150, R$200 por pessoa no seu restaurante. Obrigado, senhor presidente.